Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Estou aqui com a engenheira Tatiana e vou fazer uma pergunta aqui de surpresa para ela. Ela não tem nem ideia, mas eu lembrei de um assunto que é recorrência com nossos alunos. Toda semana tem uma pergunta nesse sentido. E aí eu quero ver o que a Tatiana acha. Ela não sabe. Bom dia, pessoal. Não sei, tô aqui surpresa. Não sei o que é. Qual que é essa pergunta? É o seguinte, muitos alunos às vezes perguntam, eles querem caracterizar a insalubridade ou a periculosidade, ou até mesmo fazer enquadramento da aposentadoria especial pelo nome da função e não pela descrição da atividade. Isso é um erro comum e de cara eu já vou te falar porque é um erro comum. Tem muitas funções que as atividades são bem diferentes. Aí você tem que analisar atividade por atividade. A gente pode citar vários aqui. Você concorda, Tatiana? Sim, claro. Para tudo, né, na vida a gente quer sempre arrumar um método e fazer com que a gente faça sempre as coisas da mesma forma para ficar mais fácil, né? A segurança do trabalho, higiene ocupacional, legislação com relação à segurança, enfim, que envolve toda a questão da perícia, insalubridade e periculosidade, é uma sopa de letrinhas, né? E isso acho que acaba confundindo. Então eu acho que grande parte das pessoas, elas preferem relacionar os riscos sempre às atividades. Ou seja, toda faxineira vai ter a mesma exposição, todo pedreiro vai ter a mesma exposição. E na perícia, preventivamente, isso até acaba funcionando, porque lembrando que eu tenho parâmetros de prevenção, que eu sempre preciso cuidar da segurança daquela atividade que está ali na empresa, independente do local. Então eu tenho parâmetros de prevenção. Eu tenho que adotar EPIs, eu tenho que adotar EPCs, eu tenho que verificar os produtos que estão sendo dados, a composição química deles. Então tudo que envolve a questão da prevenção, né? Então, medicina e segurança do trabalho. Quando a gente vai para a perícia, essa chavinha, ela tem que virar. Não que eu anule completamente a questão da prevenção, mas eu preciso fazer análise da questão da insalubridade e periculosidade, não em cima da função exatamente em todos os lugares. Porque pensa que se a gente fosse fazer análise, fazer caracterização de insalubridade e periculosidade pela função, não haveria necessidade de perícia. O juiz não indicaria um perito para ir até o local. São trocentos processos de insalubridade e periculosidade na esfera trabalhista, dentro dos processos, e não haveria necessidade de ter um perito, porque de cara o juiz já saberia que um pedreiro tem ou não tem insalubridade e periculosidade. De cara ele já saberia que uma função, uma enfermeira tem determinado grau de insalubridade ou não. Você entendeu? Então, como é que a gente faz a análise dentro da perícia judicial? A análise dentro da perícia, bem como o Rogério falou, sempre parte da descrição, do detalhamento da atividade que essa função executava. E deixando claro, função é sempre o nome da função, né? Igual se ter faxineira, pedreiro, artífice e por aí vai, né? Essa é a função. Um outro exemplo também que nós já pegamos, eletricista, que de repente não tinha direito à periculosidade. Muitas vezes o aluno ou a pessoa que está iniciando, ela fala eletricista, tem direito à periculosidade. Todo mundo associa. Todo né? mundo associa. E nós já pegamos casos, inclusive a gente tem cliente que tem procedimentos assim muito rigorosos com relação à legislação, com relação à NR10, a NR16, anexo 4, e também processos onde o funcionário só trabalha com tudo desenergizado. Especificamente, o que o Rogério está falando, existe um item de descaracterização dentro do anexo 4 que é possível ser aplicado dentro da perícia para descaracterizar até a função de um eletricista. Então, se você, pegando esse exemplo e vários outros que a Tatiana citou aí, se você colocar todo mundo no mesmo pacote, você vai fazer errado. Você não pode avaliar pela função, e sim uma descrição detalhada das atividades. E é comum lá no nosso curso o pessoal perguntar: e essa função tem direito à insalubridade? Tem direito à periculosidade? Tem enquadramento à aposentadoria especial? Não é assim que funciona, gente. Você tem que analisar detalhe em detalhe da atividade. Isso é para quem está começando
Então, para começar, às vezes é até mais fácil pegar o conceito e começar a aplicar de uma forma correta. Você vai lá na empresa para entender a atividade, descrever a atividade que ele faz. E muitas vezes, dentro da documentação da reclamada, inclusive, tem uma descrição de atividade que é aquela descrição bula, não fala absolutamente nada do que o cara faz na função dele. É uma descrição de atividade que foi jogada, inclusive com GHE. Muitas vezes nem a empresa conhece aquela atividade que o autor está descrevendo lá na hora. É muito comum, durante a diligência pericial, a própria reclamada, o chefe do ex-funcionário fica surpreso, né? Nossa, vocês faziam esse tipo de atividade, tem certeza? Aí pergunta pro Paradigma, que é funcionário, que atuou com ele na época, confirma, sim, ele fazia esse tipo de atividade também. Isso é muito comum. Aí o Paradigma ainda fala assim, ele fazia, eu faço também. Aí a reclamada fala assim... Sério? Tipo, coça atrás da orelha mesmo. Tem uma pulguinha aqui atrás. Porque é um segredo, ninguém sabe. Né? É aquela questão, né? Não trata a individualidade de cada um. Trata lá dentro da prevenção o GHE. Só que às vezes você quer colocar um número tão grande do GHE ou do GS que você acaba esquecendo da individualidade de separar. Enfim, essa aí são outros parâmetros, é uma outra discussão, né? Tá dentro da prevenção, mas dentro da perícia sim. Então o perito tem que acostumar a analisar a atividade, não a função. Se ficar preso na função, ou vai caracterizar sempre ou vai descaracterizar sempre. Então isso não faz parte de uma análise pericial. E de forma errada, tá? né? De forma errada, de forma errada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica. Dá o seu joinha aqui, se inscreva no canal, né? Comente aqui embaixo e até o próximo vídeo. Até, pessoal.